sobre o futuro. São as pessoas que esclarecem e que instruem os homens. Informação, nem toda previsão, para nós espíritas, saiu da boca de um profeta. Porque fica caracterizado dentro da doutrina que profeta é aquele não que faz previsões do futuro, está dando o microfone, que faz previsões do futuro, mas sim aquele que instrui os homens e que o leva a Deus. Para nós, profetas, profetas são pessoas que chamam os homens a Deus. E quando a gente escuta essa coisa de chamar os homens a Deus, aí surge uma outra questão. Se essas pessoas são os homens a Deus, Deus tem essa necessidade de pegar essas pessoas que com certeza são selecionadas na espiritualidade, porque não é uma tarefa fácil ser profeta no mundo, no nosso planeta. Eu achei interessante porque na Gênesis tem um trechinho que diz assim: as pessoas que vêm enviadas para instruir os homens, para fazer esse chamamento dos homens a Deus, normalmente elas são vítimas dos invejosos e dos maledicentes. Porque eles precisam gritar, eles precisam blasfemar, eles precisam xingar, eles precisam caluniar. Porque o brilho que essas pessoas trazem para nós nos ofusca, nos incomoda. E isso é uma grande verdade. Se nós formos olhar na história dos homens que vieram e que marcaram aqui na Terra, como trazendo instrução para nós, que vieram, digamos assim, trabalhar o nosso lado moral, como essas criaturas foram perseguidas. Literalmente foram caçadas no nosso planeta. Você vê que o próprio Jesus, para os seus parentes mais próximos, muitos o chamavam de loucos, de louco. Ele perdeu o juízo. E, para as pessoas mais distantes, o chamavam de mentiroso, blasfemo. Bezerra de Menezes, ele também foi tratado por louco, porque as pessoas acreditavam como é que um homem, tendo um diploma de medicina naquela época, abre mão de ficar rico para tratar de pessoas miseráveis, de graça. E aquela atitude de Bezerra incomodava as pessoas, porque eles não conseguiam ter a conduta que Bezerra de Menezes tinha. E qual a forma mais, digamos assim, agradável para uma pessoa que não está interessada em se corrigir? Blasfemar contra aqueles que levantam diante dos olhos dessas pessoas os seus erros. Não é verdade? Eu estava, antes de vir para cá, à tarde, eu estava lendo aquele livro Violetas na Janela, e eu achei muito interessante uma passagem que dizia assim: muitos espíritos, eles chegam nas colônias espirituais e eles olham, veem que é bom, mas dizem assim: não gosto daqui não. Gosto não. Mas por que um local tão agradável, existe alguém que não gosta? A Patrícia, né, que é a jovem que desencarnou, ela questiona. E eles dizem: existe, Patrícia. Existem pessoas que, mesmo conhecendo esse lado da vida, eles não se interessam, eles não se afinam. Então imagine a missão dos profetas. Eles levam para esses ouvidos um assunto que as pessoas não querem ouvir, que não lhes interessa. E essas pessoas acabam se aborrecendo. E a melhor forma que eles acreditam de calar essas criaturas
perseguindo-as. E todos os grandes nomes, não só dentro da doutrina espírita, mas os grandes nomes da humanidade que se dedicaram a instruir os homens dentro ou fora de movimentos religiosos, foram perseguidos. E aí a gente começa a questionar uma coisa: como é que Deus pega uma criatura dessa que com certeza já é um espírito bastante moralizado, porque para suportar a pressão aqui tem que ser moralizado, né? E se Deus pega uma Daniela da vida e diz assim, vai lá na terra ser profeta, Daniela não aguenta a pressão. Não é verdade? Você está sendo insultado o tempo todo, né? Tem um fato que eu acho muito interessante, né? Essas muitas perseguições que Chico sofreu. E tem uma situação onde Chico está indo fazer um tratamento, que é levado pela irmã, e o médico que o atendia chegou e disse assim, olha, eu não tenho como lhe atender no consultório, porque era muito lotado. Ele disse, mas eu lhe atendo na minha casa, mas eu não deixo de cuidar do seu olho. E Chico Xavier já estava sofrendo muito com o olho, né, que ele sentia dores fortes, e aí Chico disse, não tem problema. Aí ele chama a irmã dele e começa a ir até o apartamento do médico para fazer o acompanhamento do olho. E se espalha na cidade inteira que Chico Xavier tem um amante. Sabe aquele prédio ali, ele vai com a amante dele para o prédio. E muitas pessoas na época acreditaram nessa história. Outros que conheciam a natureza de Chico chegaram até ele e perguntaram, Chico, você anda frequentando um tal prédio? Aí falaram, ele disse, frequenta. Lá tem um médico oftalmologista, e ele fala o nome do médico que está acompanhando o meu problema dos olhos. Aí ele disse, mas Chico, o povo está dizendo que você está andando com uma mulher por aí. Ele disse, essa mulher é minha irmã, eu não enxergo. Como é que eu vou andar sozinho? Então veja a necessidade que as pessoas têm de desmoralizar esses profetas, essas pessoas que vêm nos trazer informações para a nossa instrução. Então, Deus vai pegar uma criatura evoluída, aí joga na terra, né? Isso aí é um questionamento que eu já ouvi uma pessoa me fazer. Para essa pessoa sofrer só para exaltar o nome desse Deus? Pelo amor de Deus, que amor é esse? Ele quer, gente, isso é sério, isso foi uma pessoa que falou, ele quer se promover. E na hora eu escutei aquilo e eu fiquei pensando. Sabe quando a pessoa vai falando e você já está pensando, que resposta eu dou, meu Deus, que resposta eu dou? E aí eu lembrei um trechinho da Gênesis, que fala da missão dos homens que vêm à Terra para instruir. Ele diz, Deus não quer fama, Deus não quer que o nome dele seja exaltado, estampado, colocado holofote apontando, Deus é o melhor, Deus é o máximo. Quando Deus envia essas pessoas para nos instruir e para nós poderíamos chamar de profetas, Ele envia simplesmente, gente, para que nós saibamos que nós temos Pai. Essas pessoas oferecem a cabeça, a prêmio, aqui na Terra, no ambiente hostil, como diz a espiritualidade, naquele livro Os Mensageiros. Os espíritos dizem, André Luiz, que a Terra é um ambiente hostil, informação de que a morte não existe. E essa informação instruiu muitas pessoas, como Rossandro, por exemplo. Quantos e quantos não sentiram vontade de tirar a própria vida, mas quando pensaram, peraí, mas o espírito é imortal. E aí, como é que vai ficar o negócio? Não vou morrer. Vou continuar com as mesmas raivas, com as mesmas dores, com as mesmas mágoas, com as mesmas aflições. E aí, como é que vai ficar o negócio? E isso acabou desencorajando essas pessoas. Isso é para que a gente perceba, gente, como é tão grandioso o trabalho desses profetas. Quando a gente olha
essas pessoas, a gente espera que elas tragam, digamos assim, previsões para a vida dos outros. Quando a gente fala dos profetas, a gente imagina pessoas que vão nos trazer, nos dizer como vai ser o fim do mundo. Vão nos detalhar como vai ser a passagem da terra de mundos e provas e expiações, uma regeneração. Quando, na verdade, o trabalho de um profeta, a missão de um profeta na terra é nos instruir. Apenas nos instruir, visando o nosso melhoramento moral. E vamos falar um pouco também sobre o caráter. Como deve ser o caráter de um espírito que se oferece e se dispõe a realizar um trabalho desses? E aí eu fiquei pensando e encontrei aqui no Livro dos Espíritos onde ele fala assim: qual é o caráter? É a pergunta 624. Isso aqui é uma xerox, gente, que eu tirei em casa, para não vir com o livro. É a pergunta 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo com suas palavras e com suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Quando a gente olha dessa forma, a gente pensa assim: puxa vida, então o profeta tem que ser realmente alguém muito especial. Mas existem, olha só, gente, os profetas, digamos assim, intermediários. No livro A Gênese também e no livro Céu e Inferno, ele fala sobre pessoas que poderiam ser chamadas, digamos assim, né, de um aprendiz de profeta, digamos assim, onde ele denomina profetas por inspiração. São pessoas de boa índole, são pessoas de bom caráter, que julgam com retidão. Olha só a responsabilidade, julgar com retidão as pessoas. Normalmente somos muito, mas muito parciais. Uma pessoa que julga com retidão, gente, é aquela criatura que avalia a situação com imparcialidade. E essas pessoas, elas julgam com retidão as situações e por uma consequência lógica. Então essas pessoas muitas vezes são inspirados pela espiritualidade a realizarem trabalhos onde um grande número de pessoas possam ser instruídas. Não são exatamente um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes, um Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá. Mas são pessoas que têm bons propósitos na vida. São os muitos e muitos anônimos que a gente vê por aí. Pessoas que nós não sabemos, não conhecemos, muitas vezes vamos morrer sem nunca ouvir falar. Mas são pessoas que são sim inspirados pela espiritualidade superior, porque pela bondade, pela retidão que trazem no seu coração, essas pessoas, gente, elas começam a desenvolver ideias moralizadoras. Olha só, num planeta de provas e expiações, a pessoa desenvolver ideias moralizadoras. Sabe por que a espiritualidade diz que a Terra é um planeta hostil? Não é porque tem muito ladrão, não. Nem porque tem muito bandido, não é nada disso, não. É isso também, né? Mas eles dizem que a Terra é um planeta hostil. Sabe por quê? Porque nós aqui somos extremamente incentivados
a fazer o que não presta. Num linguajar assim bem popular, né? A fazer o que não presta. Quando a gente está no erro, parece que a maioria das pessoas estão satisfeitas conosco. Todo mundo gosta da gente. Quando a gente decide de alguma forma se melhorar, aí já começam aqueles comentários: fulano está ficando chato, fulano está ficando uma pessoa desagradável, nossa, aquele cara já foi mais engraçado. E aí, quando você realmente decide pôr em prática a busca, né, dessa moralidade, ou seja, essa reforma íntima, aí piorou. Porque aí as pessoas começam a procurar pontos no seu comportamento que deem brechas para provocarem sua desmoralização. Por isso que é tão difícil, né, aqui na Terra nós assumirmos o papel até dos aprendizes de profetas, né, que são os profetas por intuição, como diz o livro Céu e Inferno. Não são pessoas ainda de uma grande evolução espiritual, mas são pessoas que têm uma vontade muito grande de melhorar a si e ao outro. E essas pessoas, muitas vezes, passam várias encarnações envolvidas em situações, em projetos, em ideais que busquem a moralidade do homem. E depois daquelas muitas vidas de aprendiz, a espiritualidade vê que realmente a vontade... Então, a espiritualidade vê nessas pessoas uma vontade firme e dá a elas a oportunidade, depois de muitas experiências de aprendizes, de profetas, delas virem à Terra muitas vezes com missões realmente bem grandes, onde o que elas vão trazer vai alcançar um grande número de pessoas e vai buscar que aquelas pessoas sejam instruídas moralmente falando. Mas aí entra uma outra questão. Eu trouxe para vocês aqui um texto da Gênesis que eu achei tão forte as palavras, que eu disse, é melhor levar a cópia, né? Porque aí não fica parecendo que é uma opinião pessoal de Daniela. Mas isso aqui é um texto da Gênesis, gente, do capítulo 1, o item 8. E diz assim, quando se fala dos profetas: infelizmente, as religiões em todos os tempos foram instrumentos de dominação. O papel de profeta tentou as ambições secundárias. E se viu surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias, que graças ao prestígio desse nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, de sua cupidez ou de sua preguiça, achando mais cômodo viver às expensas de suas vítimas. A religião cristã não esteve ao abrigo desses parasitas. Gente, sabe por que é importante a gente falar sobre isso? Porque quando a gente fala dos profetas, que são pessoas que vêm para instruir uma grande massa, a gente tem que ter muito bom senso. Sabe por quê, gente? Porque isso é uma situação muito tentadora. Muitas vezes a pessoa vem como aprendiz, digamos assim, de profeta, profetas por inspiração, como diz o livro Céu e Inferno. É uma pessoa que tem uma inclinação, que sabe falar, que sabe esclarecer. E quando ela começa, gente, a ver
a quantidade de pessoas que se encantam com a sua palavra, eles começam a ver nisso uma possibilidade de algum, digamos assim, prestígio pessoal. Ou seja, o tema central deixa de ser Jesus. Porque a fama, para nós, gente, aqui na Terra, a fama e o poder ainda é uma coisa muito, mas muito tentadora. Nós ainda temos muito que aprender para dizer assim, eu não caio. Eu costumo brincar, eu digo assim, gente, eu estou sempre com o freio de mão puxado. Eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo, que normalmente eu não conto isso para ninguém, mas depois que a gente leva a lição, a gente perde a vergonha. Porque enquanto a lição está ali na cabeça e você fica envergonhado. Teve uma certa vez que eu fui fazer um seminário no Recife, e quando eu terminei, veio um monte de gente, né? Meus amigos mais próximos que estão aqui, acho que vão reconhecer essa história, e veio um monte de gente perto de mim, e começou a elogiar tanto, mas elogiar tanto, mas elogiar tanto. E teve duas pessoas que disseram que viram uma luz muito grande atrás de mim, não sei o quê. Foi tanta história que surgiu, sabe, gente? Que quando eu terminei meu trabalho, eu saí e fui para casa. Mas eu fui tão eufórica que quase que eu saía pulando dentro do carro. Tão animada que eu estava. E as pessoas falaram tanta coisa. Teve uma senhora que chegou para mim e disse assim, minha filha, você veio à Terra com a missão de ensinar. Eu sinto quando eu chego perto de você, você foi instrutora na espiritualidade. E, gente, para que a gente perceba, gente, como ainda somos tão frágeis. E é por isso que eu estou trazendo essa experiência pessoal. Aí eu cheguei em casa, né, numa euforia, numa alegria tão grande, gente. Aí tomei café, tomei um banho, me deitei na cama, numa satisfação tão grande. Ai, com aquela sensação de, meu Deus, foi maravilhoso esse seminário. E me deitei na cama, dormi. Quando foi de madrugada, isso tem quase 3 anos. Aí quando foi de madrugada, eu acordei e me bateu uma inquietação muito grande. Mas, gente, uma inquietação tão grande, que eu sentava, eu deitava, eu sentava, andava, ia para o banheiro. É sério mesmo, fiquei sentada dentro do banheiro. E aquela agonia na alma. Aí eu fui para a cama, me sentei e fui fazer uma prece. Aí peguei o evangelho, que eu já tenho uma codificação, já deixei uma estantezinha perto da minha cama. Aí eu peguei o evangelho e fui fazer uma prece, sem entender que sensação era aquela. Quando eu comecei a fazer a prece, gente, isso não é história de Trancoso, não é verdade mesmo. Eu ouvi passos dentro da minha casa. Aí eu fui e fechei o evangelho, né? Eu meio medrosa, eu disse, meu Deus. Eu já pensei, será que tem alguém aqui dentro que entrou? Aí daqui a pouco eu ouvi a pessoa dizer assim, Daniela. Aí me deu aquela pancada no coração. Aí eu imediatamente, o primeiro gesto que eu tive, eu já passei a mão e eu peguei no marido, né? Qualquer coisa eu chacoalho ele. Acorda, socorro! O susto que eu tomei, aquela voz tão forte, Daniela. Aí eu parei, já peguei no marido e fiquei, assustada. A pessoa disse, eu vim só lhe avisar, para que não percas o cuidado. Hoje foi seu melhor dia de trabalho, mas foi seu pior dia como cristã. Gente, aquilo me deu uma vergonha tão grande, e eu trago isso para vocês, sabe por quê, gente? Para que a gente não se ache infalível, para que a gente não ache que isso só acontece com os outros, que a gente não se vislumbra com os elogios dos homens. Eu estou acima disso. Não estamos acima disso. Mas eu senti uma vergonha tão grande
Gente, eu chorei tanto, mas eu chorei de fazer barulho, não foi aquele chorinho contigo, não. Meu marido acordou e disse: o que é isso? O que está acontecendo? E eu sentada com o travesseiro no colo, o evangelho aqui em cima do travesseiro, com as mãos assim, chorando de fazer barulho. E eu disse a ele: de hoje em diante, eu nunca mais vou fazer palestra. Aí ele disse: por quê? Eu disse: porque hoje eu fiz uma coisa horrível. E fiquei com aquela sensação, assim, uma vergonha, aquela sensação que eu estava, sabe, gente, que eu saí do seminário achando que eu tinha feito uma coisa maravilhosa, a sensação caiu na cabeça como um grande fracasso. Eu disse: como cristã, meu trabalho hoje foi ruim. E meu marido ficou sem entender nada. Aí eu disse: não quero mais fazer palestra, Roberto, eu ainda não tenho condições morais de fazer esse trabalho. Aí ele disse: mas o que foi que lhe deu, Daniela? Você estava tão contente quando você chegou. Eu disse: não quero mais. Isso eu chorando. Aí ele disse: tenha calma, minha filha. Aí eu comecei a orar novamente, e ele sentado do meu lado. Aí eu fui abrir uma página do Evangelho. Quando eu abri, gente, falava justamente de nós nos policiarmos. E falava que nós não devíamos desistir na primeira queda, na primeira falência que nós tivéssemos. E aquela experiência, gente, eu achei tão boa, sabe, assim, na hora foi tão doloroso, foi tão vergonhoso que você vê. Essa é a primeira vez que eu conto isso numa palestra. Porque eu ainda não tinha coragem de contar isso para as pessoas. Mas foi uma experiência tão rica, eu precisava daquele tapa, daquele freio. Sabe por quê, gente? Porque o assédio do mundo é muito grande. As pessoas ficam tão encantadas quando você chega trazendo novas informações para essas pessoas, trazendo uma forma nova de pensar, de agir, que as pessoas passam a olhar para você como se você fosse uma enviada de Jesus Cristo. E é justamente por isso que é tão tentador, gente. Muitas pessoas, quando veem uma situação dessa, quando percebem o encantamento que estão criando nas outras, aí já começa a pensar: eu posso, sei lá, ter um privilégio, posso ter alguma vantagem nessa história, alguma coisa boa eu posso tirar desse sacrifício, né? Essa dedicação que eu tenho, eu posso fazer as duas coisas. Quantos e quantos espíritos não chegam do lado de lá falando: não aceito estar aqui em zonas inferiores. Mas por que eu não aceito? E não aceito porque eu consolei muitos corações. É o caso de Monteiro, né? No livro Os Mensageiros, de André Luiz, ele fala a história de Monteiro. Quem tiver acesso na internet, vocês vão encontrar. Onde ele chega a pedir para falar com Veneranda, que era responsável pela colônia onde ele estava. Ele não aceitava ter passado tantos anos na erraticidade. Ele disse: eu levei alívio aos corações. E ele falou por 2 horas, e Veneranda calada, escutando o que ele estava falando. Quando ele terminou de falar tudo o que ele queria, aí Veneranda, com uma frasezinha desse tamanho, dá uma resposta a ele, que ele se cala e não consegue mais continuar se queixando para ela, porque ela chega para ele e diz: você trabalhava para os olhos dos homens, não era para servir a Jesus. E nesse momento Monteiro, né, vê desmoronado todos os seus argumentos. E ele vê e diz: puxa vida, o que eu vou falar para a mulher? Porque ele sabia que isso era verdade. Por isso, gente, que a pessoa que vem à terra como profeta,
ela precisa ter uma retidão de caráter muito grande. Ela precisa ter uma personalidade muito firme. Ela precisa ter uma consciência muito reta de onde ela quer chegar. Sabe por quê? Porque senão ela fracassa no caminho. Essa coisa das pessoas estarem em cima de nós, você é maravilhoso, você é um enviado de Deus, esse homem quando fala, misericórdia, eu chego e me arrepio, só em ouvir o bom dia dele. Isso é verdade. Isso é verdade. Pessoas que chegam perto dessas criaturas porque querem tocá-las, como se estivessem tocando a Jesus. E sentem essa necessidade. E se a pessoa não tiver, gente, essa retidão de caráter, essa convicção no bem, ela se perde na sua missão. É tentação demais, sabe? É muito bom, é muito como essa história, é muito bom para quem está com fome. E a pessoa acaba cedendo ali num momento, perde o juízo e acaba comendo uma fatia. Uma outra situação que eu quis trazer para vocês, porque eu acho que quando a gente fala de profeta, alguém que veio para nos instruir, nos ensinar, despertar na gente a moralidade, eu acho que o melhor exemplo de profeta que nós tivemos no nosso planeta se chama Jesus. Ninguém nos instruiu mais na questão da moralidade, pelo menos essa, digamos assim, toda essa parte da religião cristã, né, abrangeu. A nós cristãos, o nosso maior exemplo, sem dúvida alguma, é Jesus. E quando eu falo do trabalho de Jesus como profeta, eu gosto muito de falar, gente, da parábola do bom samaritano. Sabe por quê? Porque uma coisa eu aprendi nesses anos fazendo palestra. Uma certa vez teve uma pessoa, um sonho, que me disse assim: Daniela, quando você for falar, simplesmente não faça com que as pessoas, simplesmente não, digamos assim, dê um atendimento técnico às pessoas. Sempre que você for falar, puxe daquele tema alguma coisa que possa ser aproveitado na nossa vida pessoal. E sempre que eu estou preparando palestra, gente, eu paro e fico pedindo à espiritualidade, eu disse, como é que eu posso usar esse tema para o nosso aproveitamento pessoal? Porque muitos aqui não vão se intitular profetas, nem vão se reconhecer profetas por inspiração. E essas pessoas, elas não podem sair daqui dizendo assim, puxa vida, a reunião foi boa, mas para mim, como pessoa, não adiantou muito aquelas coisas que aquela menina me falou. Então, é a importância da gente instruir, gente, sobre a idolatria às pessoas, que isso vale para todos nós. Nós estamos dificultando até o trabalho de muitas pessoas que vieram com a missão, digamos assim, aqui na Terra, de serem profetas por instrução. E a gente, com a nossa idolatria, acaba dificultando o trabalho dessas pessoas, porque a gente acaba acordando neles aquela semente da vaidade. E falando do nosso maior profeta, que é Jesus, eu vou falar para vocês aqui, para quem não conhece, acredito que a maioria conhece, a parábola do bom samaritano, que diz assim: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando viu, passou de largo. Do mesmo modo também um levita.
chegando um levita, um levita chegando ao lugar e vendo, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. E chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: trata-o, e quanto gastares demais na volta, te pagarei. Quando destes 3, qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faz o mesmo. Gente, eu acho que a interpretação boa que a gente pode fazer para a parábola do samaritano, eu fiquei engasgando na leitura porque esse óculos não é para ler, viu, gente? Toda vez eu levanto ele para ler, hoje eu não tirei, aí fico embaçado. Eu diria que o viajante, né, que foi saqueado, que foi espancado, é a nossa humanidade. Gente que está sendo tão oprimida, que é tão sufocada, que é tão mal resolvida, tão maltratada. O levita e o sacerdote seriam os líderes religiosos que muitas vezes estão muito mais preocupados com os dogmas das suas religiões do que exatamente com o bem coletivo, com aquilo que vai servir a todos, com as causas humanas para humanos. O samaritano que passa, vê aquele homem e o recolhe, trata das suas feridas e cuida dele, é Jesus, que sempre, gente, sempre está disposto a nos socorrer, a tratar das nossas chagas, a dar atenção às nossas necessidades, a nos trazer conforto, alívio. O azeite e o vinho que ele deita sobre as feridas do homem, eu diria que é a fé, né? E eita, gente, desculpa. Não. É porque emociona, viu, gente? Às vezes a gente pensa que as pessoas ficam aqui falando assim, tá, mas emociona, né? É a fé e a sua doutrina que nos consola, sabe, gente, nos momentos mais difíceis da nossa vida, que nos encoraja, sabe, gente, para que a gente tenha força de resistir às dificuldades que a vida nos traz. Ele vai, leva esse homem até a hospedaria e dá 2 denários a esse homem, ao dono da hospedaria, e diz a ele: cuida desse homem até que eu volte. Esses 2 denários, gente, é a caridade e a sabedoria que Jesus traz para todos nós que somos aqui os donos da hospedaria, a fim de que a gente cuide uns dos outros, que são a humanidade, e tudo aquilo que nós gastarmos a mais, Ele nos restituirá quando voltar. Então, que a gente veja a profundidade, gente, do trabalho dos profetas e a nossa responsabilidade. Porque essas pessoas vêm nos instruir com o intuito que nós aprendamos e coloquemos em prática o que eles nos trouxeram. O que seria o trabalho dos profetas se nós não estivéssemos dispostos a essa instrução? Se todos os homens dissessem: isso daí são bobagens,
todo aquele trabalho de curar as feridas da humanidade, de acolher, de cuidar, seria em vão. Gente, é muito triste a situação que está chegando às pessoas mais necessitadas, a situação da fome. Isso está ficando um problema muito sério no Brasil. E nós temos que nos sentir, de certa forma, responsáveis por levar um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz para o prato dessas pessoas também. Tem muitas casas espíritas, gente, que estão parando de doar cestas básicas porque já não recebem mais doações. Então eles não têm como dar. E essas casas pequenas, elas precisam da gente. E eu acho que cabe a cada um de nós aqui sentir a responsabilidade, sei lá, de uma vez por mês, gente, uma vez por mês, trazer 1 quilo de alimento e doar a alguma instituição, que seja de sua preferência, para que isso seja direcionado às pessoas mais necessitadas. O nosso trabalho em divulgação da doutrina, ele não teria, digamos assim, sentido se nós só viéssemos aqui com a intenção de instruir, só ensinar. O que dá sentido ao nosso trabalho é instruir, e depois, quando a gente percebe a pessoa se envolvendo na causa, demonstrando que de alguma forma absorveu o que você falou. E é isso que me motiva, gente, de verdade, a ocupar uma tribuna, e levar um pouco do evangelho, da doutrina espírita para as pessoas, porque eu acredito que no meio de todas essas pessoas, alguém aqui vai absorver e vai querer participar. Então eu acho que a gente olhe para a missão dos profetas na Terra, mas que a gente também esteja bem disponível a aprender. São nossos professores, e que a gente saiba ser, gente, bons alunos na escola da vida. Uma boa noite a todos. Tem um capítulo no final do Livro dos Espíritos que trata sobre os falsos cristos e os falsos profetas. É bom ler, estudar. Ela passou por isso, não foi por falta de aviso, não. E 2 anos atrás eu disse a ela: se prepare, você tem futuro como palestrante, mas o escolho do espírita, o escolho do médium, o escolho do trabalhador é a vaidade. Não aceite que ninguém sacuda com sexo em você, porque depois vem serpentina e o sexo dele cai. Né? Eu tinha avisado, você não me contou essa história não tinha contado não. É sutil. Quando chamaram Jesus de bom, Jesus disse: por que ele chamar de bom? Bom é Deus. Então é isso. Vou passar a palavra ao nosso irmão aqui, Guilherme. Ele vai fazer um convite sobre essa campanha no Quilo que o Movimento Espírita está realizando lá no terminal do ano de Palmaré. Bom, gente, essa campanha do Quilo vai ser a primeira campanha do Quilo com várias casas espíritas aqui de Paulista. Ali no entorno do terminal do Palmaré, tem pelo menos 10 centros espíritas. Domingo próximo, a partir de 7h30, nós nos encontraremos no terminal do ônibus do Palmaré para fazer essa campanha. Toda a arrecadação vai ser direcionada para o pessoal de Araçoiaba, onde o pessoal tem uma situação muito crítica lá. Então nós estamos pretendendo arrecadar pelo menos 700 quilos de alimentos. Aproveitando o que a Daniela estava falando, nós precisamos movimentar mais. Tem casas que não conseguem, tem casas que conseguem se manter, mas muitas casas estão até fechando as portas, porque não podem mais fazer o trabalho de caridade. Então isso é muito importante. Nós estamos com essas casas espíritas aqui, estão espalhadas cartazes em todos os lugares, e quem puder participar como legionário, nós agradecemos muito. Nosso irmão Flamengo está aqui atrás para pegar o nome e o telefone de quem puder participar. Domingo próximo, a partir das 7h30,
Nós estamos aqui esperando o pessoal e vamos encontrar lá também. Tanto aqui no Cerrado nós vamos nos encontrar e lá também. Quem puder ir direto lá para a praça, 7h30. 7h30 aqui e 7h30 lá. Que na verdade vai começar por volta de 8h30. Nós estamos pretendendo reunir pelo menos 100 legionários. Já temos por volta de 50, estamos acreditando que daqui para domingo nós consigamos reunir mais pessoas. Quem tiver, quem for tocar com o coração, para poder fazer esse trabalho conosco, vai ser muito interessante. Nós vamos trabalhar de sábado, de domingo, até o outro domingo, exclusivamente nesse tema Campanha do Quilo. Cada dia da semana. Na segunda vai ter uma palestra no centro, na terça, na quarta e na quinta vai ser aqui. Na quinta vai ser aqui com Fábio Barros e Edgar de Brito, cordelista. Na sexta, no outro centro, no sábado, no outro centro. E no domingo nós encerramos com uma grande festa. Um sarau lá na praça, a partir das 14 horas até as 18. Se Deus quiser, atingindo essa meta que nós estamos pretendendo. De arrecadação de mantimentos para nossos irmãos mais carentes de Araçoiá. Dia 24, a partir de 14 horas, nós estaremos na festa comemorando essa vitória. Em nome de Jesus. É um sarau que vai contar com grupos, Laço da Fraternidade, grupo Além do Olhar, grupo Geração, Edgar Diniz, Voz Fraterna, e vai terminar com Sibério, dando um show em praça pública, a pessoa. Então tá legal. Então vamos terminar nosso trabalho, agradecer a Deus, a bênção desse momento, e vivenciamos aqui, recordando seus ensinamentos, procurando captar essa mensagem e ver se nós executamos a grande reforma interior, porque se não houver transformação, muito dificilmente nós vamos conquistar a paz e a felicidade que nós tanto desejamos, né? Vamos seguir adiante, estamos no caminho certo, cada um carregando a sua cruz e fazendo esforço para chegar no final da caminhada. Vamos solicitar no Chico que faça, que não é o Xavier, fazer a prenda de encerramento dessa hora. Antes da prece, quem se interessar já pode se dirigir depois do encerramento para falar do prédio novo para dar o nome. E agora vamos levar realmente nossos pensamentos ao nosso Pai Maior. E depois desse banquete, desses ensinamentos, nós possamos, na verdade, já que a palestrante usou a parábola do bom samaritano, que nós possamos ser não só o cristão, não só o espírita, mas sim o bom cristão, o bom espírita. Que possamos ser aquilo que vai fazer a diferença, não só aqui dentro da casa, mas em todos os momentos da nossa vida, para que possamos ser chamados de bom cristão. Inclusive, quando saímos daqui de nossa casa, se encontrarmos algum irmão em situação adversa, que nós possamos realmente, praticando os ensinamentos que aqui recebemos,